Sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se tu conheces o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Dissertes bem que não tens marido, pois tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aquele que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: Que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita. Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeias se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo. É dia do Senhor. Mais uma vez, o povo católico, a nação católica, se arruma para ir à igreja para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio do céu, aquele que morreu, ao 3º dia ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu Satanás, que venceu o diabo. Por isso que nós vamos participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou verdadeiramente. E nesse tempo da Quaresma estamos refletindo para saber como é que nós estamos. Será que nós estamos bem? Se o Senhor viesse hoje para me chamar e chamar você, será que você estaria preparado? Precisamos estar preparados. No Evangelho de São João, no capítulo 6, a partir do versículo 38, ali diz assim: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui Jesus está falando a missão dele. Ele veio do céu para nos redimir, para nos salvar. Ele desceu do céu para se encontrar conosco. Porque o demônio, fazendo de tudo para nos perder, fazendo de tudo para nos levar um dia para o inferno. E essa é a missão do demônio, porque ele veio para nos roubar de Deus, destruir a nossa vida e depois nos matar. E o matar aqui significa levar para o inferno. Está aqui no Evangelho de São João, capítulo 10,
versículo 10. Eu acabei de ler João 6, a partir do versículo 38. Então, Jesus fala a missão dele. Ele veio nos salvar. Porque o Pai nos quer junto dele, no céu. E aí nós não entramos, por causa disso, no evangelho de hoje. João capítulo 4, do versículo 5 a 42. E aqui está a expressão dentro desse evangelho do que Jesus veio nos fazer. Jesus estava ali no poço de Jacó, na Samaria. De repente chega uma mulher. E Jesus estava com sede, queria pegar a água, mas não tinha como pegar. Aquela mulher veio. E Jesus se aproveita daquele momento. Esse diálogo, meus irmãos, de Jesus com a samaritana é um dos diálogos mais bonitos existentes no Evangelho. Jesus fala, eu tenho sede. Jesus quer beber água. E aquela mulher vem e conversa com ele, ou melhor, Jesus começa a conversar com ele. Ela acha estranho como que ele, sendo um judeu, conversando com uma samaritana, os judeus e samaritanos não se conversavam, eram inimigos. Inimigos porque os judeus se consideravam os puros e os santos. E os samaritanos não eram um povo, a raça deles não era uma raça pura. Eles eram misturados, existiam os pagãos ali no meio. Então os judeus não gostavam de samaritano. Tanto que quando eles viam um samaritano, eles cuspiam no chão. A mesma coisa os samaritanos para com os judeus. Por isso que ela acha estranho. Ela diz, tu sendo judeu conversando comigo. Mas Jesus estava com sede. É importante notar isso, ele estava com muita sede. Imagina você andando ali na região da Judéia por volta de meio-dia. Não tinha ar-condicionado, não. Ele não estava dentro de um carro, ele estava andando. E aí ele estava com sede. Aí chegou uma mulher da Samaria para tirar a água e Jesus disse-lhe, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento, estava Jesus só ali com a mulher. E a mulher samaritana disse então a Jesus, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus disse, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pediria a ele e ele te daria água viva. A mulher disse então a Jesus, Senhor, nem sequer tens baldes e o poço é fundo, de onde vais tirar água viva? Por acaso és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água terá sede de novo, mas aquele que beber da água que eu lhes darei, esse nunca mais terá sede. Enquanto a mulher estava falando daquela água, e aqui precisamos entender isso, Jesus estava falando de uma outra água. Ele mesmo, o Espírito de Deus, que mata a nossa sede, que nos salva. Na verdade, meus irmãos, Jesus estava sedento. Não era daquela água material, era da
alma dela. Jesus precisava salvar aquela mulher. Aquela mulher vivia numa vida de prostituição. Já tinha estado com tantos homens e agora com tantas mulheres, né? E agora, me desculpa, né? Ela já estava com tantos homens, que já tinha estado, e agora estava com um homem que não era o marido dela. Isso significa que ela estava vivendo uma situação de perdição da alma dela. E Jesus queria salvá-la, porque ele veio do céu para salvar. Ele não veio do céu para que nós nos perdêssemos. Ele veio do céu para nos salvar. Salvar a nossa alma. Nós não podemos perder a nossa alma, nós não podemos nos precipitar no inferno. E a única forma de nós sairmos do inferno e ganharmos o céu, e irmos para o céu, é nos voltando para Jesus, é confessando os nossos pecados, é deixando de lado os pecados mortais, lutando também para não cair nos veniais. É assim, meus irmãos. E aí ela confessa o pecado dela. E Jesus se admira dela ter confessado. E aí, meus irmãos, ela percebe a diferença. E ela entrega a alma dela agora nas mãos de Jesus. A alma dela estava nas mãos de Satanás. E agora ela se entrega para Jesus. E ela, percebendo que ela estava diante do Salvador, ela não teve outra alternativa senão correr para salvar também os outros. Ela diz: encontrei um homem, será que ele não é o Cristo? Ele falou tudo de mim, falou tudo dela o quê? Não foi acusando, mas foi mostrando para ela que a situação que ela estava, ela precisava largar, ela precisava sair daquela situação. E ela, meus irmãos, naquele momento ela saiu, então ela foi salva. Porque ela confessou o pecado dela, ela saiu, ela não permaneceu no pecado, por isso ela se salvou. Meus irmãos, estamos no tempo de Quaresma. Da Quaresma, eu pergunto para você qual é o seu pecado, qual é a situação que hoje você vive. Você vai continuar nesta situação até quando? Jesus já te alertou através de uma pregação, de uma homilia, já te alertou através de um canto, já te alertou através de alguém. Alguém foi lá porque para falar para você sair dessa situação, e você continua permanecendo até quando? Se o relógio da vida está passando, e pode ser que o Senhor te chame hoje e você não quer sair deste pecado. A samaritana saiu do pecado dela, a samaritana se salvou. E Jesus quer salvar você também. Você vai sair ou não vai? Se o Senhor te chamar hoje para o ajuste de conta, você acredita realmente que você irá se salvar? Você tem certeza? Você está confiando em quem? A voz que está dizendo que é para você não sair, você se salvará, é a voz que você não precisa sair, porque você vai se salvar a si mesmo. Essa voz é do diabo. E existe a outra voz que está dizendo: filho, sai, porque eu quero te salvar. O meu sangue derramado na cruz não pode ser em vão. Saia desta vida, salva a tua alma enquanto é tempo. Que Nossa Senhora venha em socorro para que você possa olhar para Jesus e se salvar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa mãe,
Maria Santíssima, salva a tua alma.